Eu tô quase concluindo a leitura desse livro aqui, ó, que eu comprei do Flávio Augusto. Ponto de inflexão. Uma decisão muda tudo. Olha só, já tem só mais esse instantinho aqui, ó, para eu concluir a leitura desse livro. E eu, particularmente, eu tenho dificuldade para ler. Eu não gosto de ler, mas eu sei o quão necessário é a prática da leitura para obter conhecimento. E não só obter conhecimento, como também a leitura em si, ela como se fosse uma musculação para o nosso cérebro, para a nossa mente. A nossa mente fica só naquele negócio de aqui, ó, ver videozinho e tal, enfim. Mas uma das coisas que mais faz bem para nossa mente é a leitura. E eu, particularmente, eu gosto de ler livros que falam sobre desenvolvimento pessoal, a área financeira também. E Flávio Augusto, ele é um cara que é referência como um empreendedor, como uma pessoa de sucesso financeiro. E eu quero compartilhar com vocês aqui, de uma forma resumida, o que eu percebi nesse livro aqui, o que ele conta, tá? Ele conta um pouco da história da vida dele, certo? Desde lá do começo, enfim, né? E eu percebi algo que, por incrível que pareça, é até muito semelhante, às vezes, às histórias, se pegar a intenção ou a trajetória, muitas vezes. Claro, cada um tem a sua vida, cada um tem os seus desafios, mas às vezes parece que as coisas são bem parecidas, assim, sabe? Dessas pessoas que atingiam o sucesso financeiro. E o começo desse livro, quando eu li, certo? Se você já leu, você me corrija nos comentários se estiver falando alguma besteira, tá? Mas assim, o que eu percebi, tá? O pai dele era militar, a mãe dele professora, ok? Então ele não era de uma família pobre ou miserável, mas isso isso por si só não determina se a pessoa vai ser próspera financeira ou não. Mas o que eu percebi, tá? Desde pequeno, ele já era alguém determinado para estudos, para a parte dos estudos. Era um jovem que estudava bastante, que era dedicado. Inclusive, ali, quando ele era jovem, ele quis seguir a carreira de militar, como o pai dele seguiu. Então aí ele foi prestar como se fosse um concurso para engajar na carreira militar. E um concurso onde muitos outros jovens iriam concorrer. E para passar no concurso não é uma coisa fácil. Então só aí já se percebe que é um cara que era um jovem dedicado nos estudos. Uma pessoa determinada, uma pessoa perseverante. E segundo a história que ele conta no livro, não, acho que na terceira vez, eu não me recordo direito, mas assim, na terceira vez que ele fez a prova, ele passou. Claro que a mãe dele teve um custo para patrocinar todo ali o período que ele estava estudando e tal, enfim, certo? Ele conta também, né, que a mãe dele trabalhava num turno só como professora só para pagar os estudos dele. E na terceira tentativa ele conseguiu passar. Que a primeira ele não atingiu, na segunda ele quase atingiu e na terceira ele atingiu. E conseguiu passar no concurso lá, na prova, para engajar na carreira militar. Então, só que daí agora vamos analisar isso com calma, vamos analisar isso, vamos parar para pensar. É assim fácil de achar pessoas que passam nesse tipo de prova? Você conhece pessoas assim? Você tem amigos, tem muitos amigos que passam em concursos assim, para engajar numa carreira, seja um cargo público, uma carreira militar, enfim. Então aqui eu já percebo
que ele é uma pessoa diferenciada já nessa parte de estudo. Desde jovem, já era uma pessoa que buscava bons resultados na parte de estudo. Ainda não era, não tinha aflorado o empreendedorismo, mas, mas já se mostrava alguém com grande potencial. Bom, no decorrer ele acabou desistindo da carreira militar e inclusive ele foi convidado a ser praticamente expulso. E o pai dele ficou chateado. Depois ele prestou mais um curso lá e passou, só que não quis voltar para a carreira militar. Só quis provar para o pai dele, recuperar a confiança do pai dele, para que o pai dele soubesse que ele não estava na carreira militar, não porque ele foi expulso por má conduta, mas porque simplesmente ele não queria. E o pai dele entendeu depois disso. Bom, depois passou mais um tempo, ele descobriu, né, arrumou uma namorada e tal, enfim, e na escola ele conta também que ele descobriu ali a parte do empreendedorismo, né, a parte das vendas através de relógios, onde ele comprava relógios e vendia. E aí, numa dessas, ele ganhou mais dinheiro do que a mãe dele ganhava o mês todo. Digamos que em uma semana ele ganhou mais dinheiro que a mãe dele ganhava no mês todo com as vendas dos relógios. Então aí já se percebe que desde jovem ele já estava florando nele ali essa ambição de querer algo mais. Então perceba como que começa já a mentalidade e a trajetória dele desde jovem. E, bom, nisso foi indo, até que, vou resumir, tá? Até que chegou o momento onde ele teve uma entrevista, uma oportunidade para trabalhar numa empresa. Ele iria trabalhar nessa empresa como vendedor. Fez lá, participou de uma dinâmica em grupo e tal. Ele até conta no livro que ele ficou muito impressionado com a postura, com a oratória, com a eloquência da moça que estava fazendo a entrevista com eles ali na dinâmica em grupo e tal. Isso chamou muita atenção dele, da postura dela, da confiança dela, né? Da confiança, da sua eloquência no se expressar. E aí ele entrou nessa empresa e, bom, como era uma pessoa dedicada, se dedicou, e começou a subir de cargo, aprendeu tudo ali em relação a vendas, ao curso de inglês e tal. Ele aprendeu. E o que aconteceu? Depois ele acabou saindo da empresa. Eu tô falando aqui o que eu entendi lendo esse livro, tô resumindo para vocês, tô falando o que eu entendi. Você quer saber mesmo 100% o que aconteceu? Compre o livro. Mas aí, o que aconteceu? Ele pegou e saiu da empresa. Isso. Ele se dedicou muito nessa empresa. E aí ele saiu da empresa e abriu criou o próprio curso de inglês e começou a vender. Só que vamos com calma aí, olha só, vamos com calma. Perceba que ele primeiro teve uma experiência muito bem sucedida nessa escola, nessa companhia, enfim. E ele teve uma carreira muito bem sucedida ali, muito, muito dedicado, demonstrando muito potencial. Porém, depois ele sai e abre a dele. Só que veja bem, claro, ele tinha sim que arriscar, ele tinha sim que empreender, ele tinha sim que correr o risco, ele tinha sim pouco capital, mas ele já sabia que o negócio era validado, entende? Aí que tá o pulo do gato. Porque ele já tinha experiência da outra empresa que ele trabalhou, ele já teve boa experiência, e ele já sabia que era um negócio validado, que era um negócio que tinha demanda. É claro, sim, com certeza que ele passou pelos desafios, porque nada é fácil nessa vida.
por mais que que aquele negócio lá seja um negócio promissor, não existe esse negócio de isso é fácil, vou ganhar dinheiro fácil. Não existe nenhum segmento. Pode ser um segmento que tem alta demanda, mesmo assim tu vai ter que se dedicar porque tem a concorrência e é isso. Só que o que eu percebi é que ele não dava ponto sem nó, entende? Então ele tinha já uma experiência e ele pegou essa experiência e com base nessa experiência que ele adquiriu trabalhando numa empresa, para terceiros, ele pegou essa experiência e colocou na empresa que ele fundou, que foi a WhatsApp. Então ele não foi assim simplesmente estudou um pouquinho ali e tal. Não, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia, ele só não sabia quanto tempo levaria talvez o retorno, assim, ele não sabia, na verdade ele não sabia a proporção que tomaria, mas ele sabia que tinha uma boa chance das coisas darem certo, por causa que já dava certo na empresa que ele trabalhou antes. Então ele só pegou aquilo, tudo que ele aprendeu, tudo que ele experiência. O que me leva a pensar assim, a maioria dos empresários, não vou dizer a maioria, porque eu não tenho os dados, mas muitos empresários que abrem empresa hoje, ou que são bem-sucedidos, eles trabalharam para um terceiro, aprenderam como que funciona o mercado, aprenderam como que funciona ali aquele segmento, aquele nicho, e depois de ter ficado algum tempo, alguns anos nesse nicho, nesse segmento, eles abrem o seu próprio negócio. E aí eles já sabem o que tem que fazer, já sabem o público que eles têm que buscar, porque eles faziam isso para um terceiro. Eles recebiam para fazer isso para uma outra pessoa, para prestar serviço para uma outra pessoa. E com base nisso, né, ele conseguiu fazer a WhatsApp prosperar muito, crescer muito, ele começou a alavancar. Quando surgiu aquela doença de alguns anos atrás aí que foi mundial, né, e o trabalho dele, a escola era física. Quando surgiu essa doença, aí ele foi para internet, migrou para internet, ensinamentos EAD. O que aconteceu? Ganhou mais dinheiro ainda, conseguiu escalar o negócio, conseguiu escalar. E aí vai que vai, aí vai que vai. Passou mais um tempo. Antes dele escalar, ele vendeu, Antes dele escalar, ele vendeu. Depois comprou novamente. Ele explica aqui no livro o que aconteceu, o porquê que ele vendeu e depois o porquê que ele comprou novamente. Ele explica também a questão do clube que ele comprou. Ele comprou um clube de futebol, teve visão, foi visionário. E já diz o ditado, né? Dinheiro faz dinheiro. Você pode até ter visão, mas se você não tem capital, a oportunidade não vai. Você não vai ter a oportunidade de fazer investimentos que você vê que é uma oportunidade, que no caso dele, que ele comprou um clube de futebol que prosperou muito, E aí depois ele vendeu e ganhou muito mais dinheiro com isso. Então, o que eu percebo? Que ele já tinha sim um potencial e já tinha um perfil, e tinha um perfil também, tinha um perfil de uma pessoa esforçada, uma pessoa que tinha a ambição de evoluir, sabe? E é isso que a gente precisa ter. É claro que uns têm uns pontos fortes numa área e ponto fraco numa outra. Uns têm que lutar, né? Às vezes lutar contra a procrastinação. Que nem tem pessoas que não gostam de ler. Tem pessoas... Pô, se você não gosta de ler, uma boa opção é ouvir audiolivros ou mais podcasts. Uma coisa importante também é cuidar do ambiente, as pessoas que te cercam.
Uma coisa importante também é cuidar da sua rotina. A sua rotina, você vive ela todos esses anos e você tá com os resultados que você tem hoje. E aí? Vai continuar com a mesma rotina? Daqui a 5 anos você vai estar onde? Você vai estar no mesmo resultado dos últimos 5 anos? É isso que você quer? Buscar evolução. 1% melhor por dia. 1%. 1% melhor por dia. Ler livros. Não somente ler, mas pegar o conhecimento e colocar em prática. O livro, ponto de inflexão, por quê? Porque ele tomava decisões que seriam pontos de inflexão, decisões nas quais poderiam levar ele e levaram para um outro patamar. E ele era uma pessoa corajosa, que arriscava. Uma frase que eu acho legal que ele sempre fala é que a estabilidade não existe. De fato não existe mesmo, mas assim, tem coisas que já é certa, que é a morte. Então, eu penso pra mim assim, ó, por que não tentar, por que não arriscar? Se o pior que pode acontecer comigo já é garantido, que é a morte, entende? É claro que a gente também tem que ter sabedoria pra... Por exemplo, eu não tenho filho, mas daqui a pouco você que tá vendo aí, você tem filho, tem pessoas que dependem de você, então você já tem que ter mais cautela. Mas se você não tá vendo esse vídeo e você não tem filho, busque conhecimento, busque estudar. Esse canal aqui eu falo, tem um público grande que faz aplicativo. Faça sim o seu aplicativo, faça ali sua renda, mas separe um período para investir em um outro projeto. Separe um período para buscar conhecimento, para aprender. Seja ousado. É o que, basicamente, é o que ensina nesse livro aqui, foram os pontos aí que eu percebi, sabe? E desde jovem ele já era alguém que tinha uma ambição, que fazia por onde, que se dedicava. E gradativamente foi indo assim até que as oportunidades foram surgindo a partir da sua dedicação. E ele chegou onde chegou hoje e não foi por acaso. Não foi por acaso. Se a sorte chegar até você, esteja preparado para o que ela vai te entregar. Que aí você vai crescer muito mais. Bom, se você já leu esse livro, tem algum comentário para fazer sobre ele, escreve nos comentários. Se você já não leu e quer ler, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para você poder adquirir ele. Eu sou apenas um cara comum tentando subir na vida. Se você gosta e se identifica comigo, se inscreve no canal, deixe seu like e não deixe de ver os outros vídeos. É isso aí, tamo junto.